Há vários anos, o Paraná vem sendo cenário de avistamentos de OVNIs, observados em várias cidades e municípios, o que reforça a teoria de pesquisadores locais de que a região tem elevada incidência ufológica. E essas manifestações não são coisas do momento, mas vêm sendo verificadas há muito tempo e um município em si tem mais de uma história semelhante para contar. Hoje vamos conhecer os OVNIs de Laranjeiras do Sul. O primeiro relato que vamos conhecer é o da senhora Anália Melo, de 70 anos, que segundo ela viveu um fato inexplicável com seu marido no ano de 1974 em sua fazenda. Nesse dia estavam presentes também mais 4 empregados. Ela diz que alguns minutos após o jantar, os cachorros da fazenda começaram a latir, ficando extremamente agitados. Os empregados e o marido dela saíram da casa para verificar o que se passava, o que tinha ali assustando os cachorros, e logo puderam observar uma forte luz azulada vinda da entrada da fazenda. A princípio, eles acharam que fosse algum carro, mas a cerca de 200 metros surgiu um objeto voador que não era nenhum veículo conhecido por eles, que movia-se lentamente e suas janelas giravam constantemente. Atrás delas aparecia claramente os perfis de alguém, silhuetas. Essas silhuetas estavam imóveis e o restante do interior do objeto era totalmente luminoso. Lentamente, esse objeto cruzou toda a fazenda em baixa altitude, sem qualquer ruído, e desapareceu atrás da mata. O outro relato da cidade que é muito interessante é a história contada por um vigário da igreja de Santa Ana, o padre Francisco Sozzi, que também observou um OVNI em tempos passados em Laranjeiras do Sul. Ele afirma que nunca leu ou pesquisou sobre ufologia, que é um assunto que de fato nunca o interessou. Mas mesmo assim ele conta que em determinada época algumas senhoras diziam ver coisas estranhas no céu durante a noite. Ele dizia para elas dormirem um pouco mais e rezarem um pouco menos à noite, mas os relatos estranhos continuaram também com os guardas noturnos, que relataram para ele terem visto uma bola de fogo sobre a igreja, e mesmo assim o padre não acreditava nesses relatos. Uma noite, porém, mais ou menos um mês antes da Páscoa, por volta da madrugada, ele viu um objeto estranho do tamanho mais ou menos de uma bola de futebol cruzar o céu. Esse objeto era de cor amarela, bem clara. O objeto voou na direção de uma torre da Telepar, que é uma empresa de telecomunicações do Paraná, e seguiu em direção à usina de Salto Santiago, onde parou durante uns 30 minutos, mais ou menos. Por não acreditar no que estava acontecendo e nem no que estava vendo, o padre chegou a tentar dar uma explicação para o ocorrido, mas ele garante que aquilo não era um avião e nem tampouco um helicóptero, muito menos um satélite ou um balão. O padre ainda diz que o mais estranho eram que as luzes fortes de cor alaranjada que aquele objeto emitiu várias vezes pareciam ser uma espécie de sinal, pois em alguns momentos ela se apagava, mas em seguida recuperava o seu brilho novamente. Depois de um tempo, o objeto começou a mover-se e num giro brusco mudou de direção, desaparecendo ao norte. Por ser uma coisa inexplicável e com medo de ser julgado como louco, ou talvez para não perder a confiança dos fiéis, as pessoas que o seguiam aí nas palavras dele, o padre Francisco Sozzi preferiu não contar a ninguém na época o que aconteceu, exatamente para evitar maiores especulações e comentários. Sendo assim, essa história só foi relatada cerca de 10 anos depois, quando pesquisadores do Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica permaneceram por
2 dias em Laranjeiras do Sul em julho de 1984, quando eles recolheram aí uma série de informações ufológicas e os relatos já citados. Curiosamente, no ano em que essa pesquisa de relatos foi feita, fenômenos estranhos tinham acabado de acontecer meses antes. No final da tarde de 18 de abril de 1984, exatamente às 18h54, estranhamente todas as luzes do município se apagaram. Nessa ocasião, um professor chamado João Tadeu Radec encontrava-se no centro da cidade quando olhou para o céu e, aproximadamente às 19h30, observou um objeto voador discoidal bastante luminoso. Ele era de cor laranja, que logo desapareceu no horizonte. Minutos após isso, às 8h30, em outro setor da cidade, 3 escoteiros perceberam no céu um objeto voador circular do tamanho de uma bola de futebol. A luz desse objeto parecia girar ou piscar, as cores pareciam variar entre o laranja e o vermelho, bastante semelhante ao que o padre já viu uma vez. Para um dos escoteiros, chamado Adami, a luminosidade desse OVNI era pulsante e parecia existir algumas bordas laterais, sugerindo que o objeto poderia ser na realidade de forma discoidal. O outro escoteiro, chamado Thomas, viu o mesmo objeto e confirmou o depoimento dos colegas. Decorrido uns 5 minutos do avistamento, o OVNI desapareceu no horizonte. Antes de desaparecer, ele também foi observado por uma outra pessoa que não estava ali com eles, uma professora chamada Geni Faé, que viu esse mesmo OVNI cruzando o céu em grande velocidade. Segundo a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, naquela noite, 18 de abril de 84, o operador que trabalhava na subestação da empresa naquela noite foi pego de surpresa quando as luzes se apagaram e imediatamente os alarmes dispararam. O céu estava limpo e não se tem registro ou relato de qualquer descarga elétrica que pudesse causar esse problema. Após uma hora de intensa procura, técnicos da Copel descobriram que um para-raios de um transformador estava queimado. Naturalmente, um para-raios de 60 kV dificilmente se queimaria sem um bom motivo e não havia nem chuva naquela noite. O céu estava completamente aberto. É provável que algum corpo estranho tenha sobrecarregado a rede elétrica, causando aí a queima desse para-raios. Mesmo assim, a falha não foi justificada pela empresa, que não conseguiu encontrar nenhuma causa aparente para esse problema. A empresa ainda confirmou que os equipamentos de instalações dessa subestação são verificados sempre e isso é inclusive uma exigência do serviço, que sejam feitas aí manutenções preventivas, exatamente para evitar que coisas assim aconteçam. Nessa noite, a energia elétrica voltou ao normal próximo da meia-noite. Durante a madrugada foi feita aí a troca desse para-raios queimado, o que deu origem ao novo blackout, dessa vez programado, mas ainda assim novos relatos surgiram. Um jornalista chamado Jandovi Esmério Correia chegava de uma viagem de Curitiba e logo ao sair da rodoviária notou no céu uma bola luminosa que irradiava intensa luz vermelha que deslocou-se velozmente, desaparecendo de vista. Ainda na noite desse blackout, algumas pessoas observaram que a igreja de Santa Ana estava iluminada por uma luz suave. Porém, a igreja ela não tinha nenhum gerador que pudesse iluminá-la durante o apagão. No dia seguinte, na torre da igreja, os trabalhadores que faziam aí a manutenção notaram que os fios dos alto-falantes e do para-raio estavam completamente destruídos. Existe uma teoria sobre o porquê da região poderia atrair tantos OVNIs. Nas proximidades do local existem várias usinas hidrelétricas e redes de alta tensão que poderiam gerar aí algum interesse nesses viajantes. Ou talvez eles possam ser atraídos por algum magnetismo que exista ali. Mesmo com tantos relatos, em nenhum deles se soube de pouso desses objetos. Esses são só alguns dos relatos sobre essa cidade, existem alguns outros menores e menos detalhados. Comenta aqui embaixo se você mora na região, se você já soube de algum avistamento nessa região, se você conhece alguém dessa época que talvez tenha vivenciado uma experiência parecida com essas que eu contei. Deixa aí a sua opinião, algo que enriqueça o conteúdo desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.